Oi, pessoal. Esse é o primeiro Elias e eu. Toda semana eu vou estar aqui batendo papo com meu amigo Elias Soares. Por quê, Regina? Porque o Elias, eu conheci o Elias aqui em Fortaleza nos movimentos de rua, né? Para a derrubada do governo do PT, depois para a eleição do presidente Bolsonaro. A gente ficou amigo e eu vejo a preocupação do Elias com a vida política do Brasil, do Ceará e de Fortaleza. Como a gente esse ano tem eleição para vereador e prefeito, eu venho convencendo o Elias a entrar para a vida político-partidária. E ele está pensando nisso, né? Ele sabe que ele vai ter o meu apoio se ele realmente decidir encarar esse desafio, porque é um desafio você enfrentar gente que está aí acostumada com a vida política, como a gente não quer, né? Que a gente quer um outro tipo de política, a gente quer uma outra representatividade. Então, eu acho que o Elias, assim como eu também tenho um outro candidato, que vai ser o doutor Edmar Fernandes, eu também estou fazendo a cabeça desses meus amigos para poder encararem esse desafio, né? E eu vou dar todo o meu apoio e a minha expertise política, porque vocês sabem que eu já trabalhei em campanhas, para tentar ajudar, né? Porque eu gostaria muito de ver gente como o Elias, como o Edmar, num parlamento, né? E a Câmara de Vereadores é um parlamento que pensa primeiro um microcosmo da política. Então, Elias, eu queria apresentar você para o meu público e quero que você conte um pouquinho sobre você e como é que você se percebeu envolvido com política efetivamente. Bem, Regina, primeiro, antes de tudo, gostaria de agradecer o convite. Quero falar que é uma honra participar, termos esse nosso quadro, esse nosso programa, né? E dizer que dividir esses momentos com você, que é uma guerreira, que a gente conhece a sua história, a sua trajetória, né? Rompeu todos os paradigmas enquanto jornalista, né? E realmente sempre mostrou o jornalismo limpo, transparente, sempre com a verdade, não se importando com as represárias, que a gente sabe que quando se trabalhar honestamente nesse país, se paga um preço muito alto, e você tem abraçado isso de forma brilhante. Então fica aqui os meus parabéns a você, meu agradecimento. Veja bem, Regina, eu sou o primeiro do estado do Piauí, né? E já resido nessa capital há aproximadamente uns 19 anos em Fortaleza, né? Então já me considero meio que fortalecense, né? Pela questão do amor que eu tenho por essa cidade e principalmente por esse povo que me acolheu muito bem, né? Eu sinto então, a mesma coisa aqui, eu tenho quase o mesmo tempo que você. Cheguei em 2002. Então pronto, nós estamos aí aproximados, né? Podemos dizer que somos irmãos de idade enquanto fortalecenses, né? Verdade. E Fortaleza é uma cidade que encanta muito e a todos, né? E não foi diferente para mim, creio também que não foi diferente para você, né, Regina? O que ocorre é o seguinte, eu cheguei nessa cidade, fui acolhido, e a questão política se veio, porque eu não tenho nenhum problema em falar isso, Regina, eu bem lá no passado, na primeira eleição do condenado livre, eu cheguei a votar nele, certo? Eu nunca militei, porque eu não tinha esse espírito de liderança, de militância, né? Mas eu cheguei a votar por influência da família, dos pais, eu não era tão politizado como eu sou hoje. Quando eu percebi que eu caí no conto do vigário, numa fraude política, aí eu disse, opa, eu tenho que acordar. Eu não posso ser o mesmo, porque senão eu vou continuar caindo no golpe e no conto da política, né? Da política suja. Foi aí que eu realmente comecei a atuar, a me interagir, a me politizar e a trabalhar para que eu realmente não passasse mais aquela decepção que eu passei quando eu, na realidade, por desconhecer a real figura de quem eu estava botando lá e botei por influência dos outros. Eu digo, não, agora eu vou eleger, mas eu vou eleger segundo a minha própria consciência, certo? Aí comecei a ver que era fundamental esse processo de politização, porque é fundamental para que a gente possa, de certa forma, dar o aval e dar a procuração para aquele que, de fato, vai chegar lá e vai ter aquilo que, no caso, ele não prometeu enquanto candidato, vai ter que cumprir, que é nos representar, né?
E aí eu comecei. Aí eu cheguei aqui em Fortaleza, comecei a ver a questão política, aí fui vendo os desmandos que estavam acontecendo na política. Aí isso desde 2013. 2013 eu posso dizer que foi o meu batismo na militância política. Eu, na Paulista, fui a negócios, né? Porque eu sou empresário, como você já disse, sempre estou em São Paulo a negócio. E por acaso, eu estava com um amigo, e por acaso eu vi aquela manifestação em frente ao MASP. Isso em 13/1/2013, certo? Uma data que marcou para mim. E aí nós estávamos passeando, mas aí o meu amigo, eu disse, olha, eu vou participar desse manifesto. E ele disse, tu vai fazer o que aí? Tu é doido? Isso aí é confusão de política. Eu digo, é dessa confusão que eu quero fazer parte. Uhum. É dessa confusão positiva que eu quero me interagir para que ninguém possa mais me enganar. Eu vou fazer parte. E aí fiz parte, eu lembro que na época ele ficava muito recuado e eu já absorvi aquele espírito de dizer, é possível, eu vou lutar junto com essas pessoas para defender o que a gente acredita. E era exatamente no período do mensalão. Estava aquele questionamento, investiga ou não investiga o Lula, né? E aí nós estávamos fazendo esse protesto. Eu lembro até que eu fui entrevistado pelo Marcelo Reis, até então nem sabia quem era, porque eu era... O cara do Revoltados Online, não é isso? Exatamente, Marcelo Reis, que era do Revoltados Online. E eu completamente anti-ativismo não conhecia. Tempos depois foi que eu vim saber que era o Marcelo Reis. E aí, Regina, isso me despertou. Quando eu saí de São Paulo, eu digo, chegando em Fortaleza, eu vou procurar algum movimento para que eu possa me interagir. Isso em 2013. Aí eu disse assim, eu posso fazer a diferença pelo meu país, eu posso fazer a diferença pelo meu estado e, consequentemente, pelo meu município. Uhum. Chegando aqui, pesquisei, encontrei o primeiro grupo no qual eu já me identifiquei, que foi o Caras Pintadas Ceará. Esse era um movimento que tinha em todos os estados, e aí eu comecei a interagir no Caras Pintadas aqui do Ceará. Comecei a interagir, comecei a ir para as manifestações, comecei a ir ver, e comecei a cada vez mais a despertar esse meu espírito patriota, esse meu espírito de luta, esse meu espírito de perceber de que a mudança vem quando a gente começa a acreditar de que nós somos os principais protagonistas desse processo, dessa mudança. E aí eu comecei a militar. E cada vez mais fui me envolvendo, e o meu amor pelo Brasil, pelo meu país, foi crescendo. E aí a gente foi começando a ter as conquistas, o que todos diziam que era impossível, e a gente foi vendo o impossível virar possível. E eu digo, é por aí, o caminho é esse. Você chegou aí a Brasília também, não foi? Quando as coisas começaram a acontecer meio que em termos nacionais, você foi a Brasília. Você foi dos primeiros caras aqui a manter contato com aquele que seria hoje o presidente da República. Exatamente. Aí eu lembro, Regina, que eu já fazendo parte dos movimentos, fui convidado para representar os movimentos aqui do Ceará e fui até Brasília. Exatamente numa ação da proposta lá contra o fundão, o famoso fundão eleitoral, né? E aí a gente era ativista de todo o Brasil, a gente criou o grupo do Zap, eu indo do Ceará, outro de outros estados, e assim a gente criou aquele grupo de coalizão lá em Brasília para lutar contra essa medida, certo? E aí, por acaso, eu em cima lá nas galerias, foi a primeira vez que eu fui ao Congresso, aquilo me estimulou muito, aquilo fez eu acreditar que é possível mudar, sabe, aquele cenário sujo, aquela política velha, a política dos coronéis, a política dos profissionais, a política das velhas raposas, é possível a gente mudar. E aí eu comecei a acreditar mais ainda. E eu estando na galeria, em cima das galerias, quem sobe? Nada mais, nada menos do que a figura do ilustre deputado, até então um deputado sem muita expressividade, como a gente diz, um deputado do baixo clero, né, sem muita potencialidade, não se via muita perspectiva, e eu disse, olha aí o presidente, o deputado Bolsonaro. Começamos a conversar, fiz um vídeo com ele lá em cima nas galerias, e disse, olha, presidente, eu tenho esperança de que o senhor será o futuro presidente do Brasil, porque é disso que nós estamos precisando. A crise que o país enfrenta hoje é uma crise de identidade, representatividade da decência, da ordem, dos valores, dos costumes. E aí nós tivemos um papo bem descontraído e tudo isso foi registrado. E aí eu joguei nas redes sociais e realmente deu uma repercussão muito positiva. De forma que eu fui um dos primeiros
a acreditar, né, aqui do estado do Ceará, ter acesso ao futuro presidente, né, e acreditar de que realmente a gente estava no caminho certo, quando a gente passava a partir dali a acreditar de que ele realmente iria ser o responsável por essa mudança e essa transformação que hoje a gente vê no nosso país. E você participou ativamente, porque eu lembro que a gente estava sempre se encontrando em manifestação pró-Bolsonaro e carreata por aqui. Você em nenhum momento pensou em vir a ser candidato? Regina, nunca passou pela minha cabeça ser um pré-candidato, certo? Isso eu sempre trabalhei, sempre lutei como ativista, né? E você sabe que o serviço do ativismo é completamente diferente da questão política mais engajada partidária, né? E aí, assim, um lado você está na crítica, né? E o outro você vai assumir o protagonismo. Então, eu nunca me vi nessa posição. E acreditando de que esse processo da política não é mal, a política, a gente sabe que as transformações só se veem no processo democrático através da política, né? Eu percebi que é fundamental a gente começar a ocupar esses espaços, porque senão a gente não vai ter a mudança. O problema não é a política, minha amiga, o problema é quem faz a política. Isso, né? Elias, nós estamos muito mal representados. Isso. Nós estamos muito mal representados. E diante dessa vontade de mudança, desse desejo de que a gente realmente tem um novo Brasil e que a gente é capaz de transformar através das nossas ações, das nossas decisões, do nosso posicionamento, sempre tenho sido questionado sobre isso e realmente é como eu digo a você, não tenho nada formalizado, estou à disposição do partido, estou à disposição das pessoas, agradeço muito o seu carinho, o seu apoio, por acreditar, antes de tudo, no meu trabalho, acreditar na minha força, na minha garra, e vamos entregar aí, vamos ver o que o partido tem reservado para todos nós, né? Você ainda está avaliando as propostas, né? Você ainda está avaliando as propostas, que eu sei disso, porque eu converso muito com você. Eu sou uma das que mais te encho a paciência para você se aventurar nisso. Eu já disse para você, não é uma coisa tão difícil, tão assustadora, porque eu mesma enfrentei esse desafio em 2018, sem a menor condição financeira, sem nada. Hoje eu estava até comentando com uma amiga que eu peguei R$ 1.250 do meu PIS. Sim, olha aí, o saldo do PIS salvou Regina Vilela. Pois é, e me bancou a campanha, então não precisa muito dinheiro. Na verdade, o que a gente precisa é a cara, a coragem e a vontade de fazer. E fazer uma política que eu acredito pode ser feita e deve começar nos municípios, que é você olhar olho no olho das pessoas, do vizinho, do cliente, do cara que está na padaria, do cara que encontra com você na fila do banco, do caixa eletrônico, no estacionamento, conversar, pensar a cidade. E a gente que já está vivendo aqui há quase 20 anos, né? A gente está vendo que nesses últimos anos a cidade esteve na mão da esquerda e a esquerda destruiu Fortaleza. Eu cheguei aqui, eu me sentia, Elias, num Rio de Janeiro dos anos 70, quando eu cheguei em 2002. E, de repente, quando a gente viu, o PT ganhou a eleição, depois reelegeu de novo aquela loura burra, e não sei mais, e veio, né? Aí veio os homens do... Tsunami, né? Um tsunami. E que, na verdade, a gente viu muita obra fantasia, né? Muito dinheiro gasto, muito endividamento, e eu vejo cada vez mais, cara, a cidade sem vida. O que é o que, na minha questão, dá vida para uma cidade? Geração de emprego, comércio efetivo, estimular a população a participar. O que a gente vê aí é as areninhas, como diz o prefeito. Eu faço areninhas, mas areninha e nada não é nada, cara. É só um campinho de futebol e mais nada, sabe? Não tem nada além daquilo. Isso é muito paliativo, isso na realidade não traz dignidade para a vida da pessoa, do indivíduo, né? Na realidade, Regina, o que traz dignidade para a vida da pessoa é a geração de emprego e renda, é as pessoas terem como levar sustento aos seus, é um pai de família poder ter possibilidade de levar sustento para os seus filhos, é isso que traz dignidade. E o que a gente percebe é que esses governos que aqui atuam durante todas essas últimas décadas tem atacado principalmente os empreendedores. Nós temos governos extremamente incompetentes que não sabem trabalhar
porque não consegue produzir riquezas e, no entanto, não permite que aqueles que querem trabalhar, aqueles que querem produzir riquezas para o município, consiga fazer isso de forma tranquila. Ou seja, o governo, no caso, principalmente aqui na nossa prefeitura, o prefeito Roberto Cláudio, age como um verdadeiro ditador, minha amiga. É um déspota. É um terror que ele causa em cima dos empreendedores, o que, de certa forma, o que tem acontecido na nossa cidade é cada vez mais empresas fechando as portas, porque não suportam uma carga tributária tão alta, uma burocracia sem tamanho, algo que o empreendedor, tão logo pensa em investir no município de Fortaleza, já se sente desestimulado, porque sabe que vai encontrar o pior dos seus inimigos para se fazer o seu negócio, que é o chamado balcão da burocracia, e aí entra o balcão do jeitinho para as coisas poderem acontecer, e a ilegalidade continua. Ou seja, governo esse, minha amiga, que em vez de facilitar, desburocratizar, desregulamentar, reduzir os impostos para poder gerar mais emprego. Convidar empreendedores para acreditar no município de Fortaleza, porque é oportuno para investir, faz exatamente ao contrário, certo? Levando pessoas a desacreditar, a deixar de investir no nosso município, principalmente a levar esses investimentos para municípios aqui mesmo, do nosso lado. Ou seja, muitos empresários, minha amiga, com a perseguição do prefeito Roberto Cláudio de Fortaleza, têm fechado suas empresas aqui e tem ido para municípios vizinhos, o que torna, sem dúvida, o município menos competitivo, o município com menos possibilidade de gerir recursos, porque se fecha as portas, o governo não tem como arrecadar impostos, né? E cada vez mais ele sobrecarrega. Eu fico impressionada com a quantidade de loja fechada. Você vai até nos próprios shoppings, né? Que são as principais praças de compras. Hoje você vai ao centro, o que tem de loja fechada, meu querido. E as ruas estão preparadas para os camelôs, para o comércio informal, que eu não vejo problema em que haja o comércio informal, desde que haja ordenamento e de que eles também participem da produção de recursos para o Estado. Porque o que está acontecendo, que a gente vê, eu não sou empresária, eu sou consumidora, né? Eu sou consumidora, eu pago cada vez mais caro por cada vez mais oportunidade de competição, de buscar quem me ofereça um serviço mais barato. Sim. Sorte sua, minha amiga, não ser empresário. Empresário nesse município tem sido um grande desafio. Um grande desafio quando governantes que têm a responsabilidade de facilitar a vida do indivíduo e, no entanto, prejudicam, o que leva muitos à informalidade, pela impossibilidade de se legalizar, certo? Então, o próprio prefeito, agindo como ele age, de forma truculenta, ele faz com que pessoas vão para o caminho da informalidade. E, lamentavelmente, essa sendo a única saída. Afinal de contas, muitos desses que estavam trabalhando nas empresas que fecharam suas portas, hoje estão tendo que trabalhar, como a gente mais vê, né, na rua e tudo, e de todas as formas, porque perderam o principal, que era o seu ganha-pão, que era o seu ponto de trabalho, que era o seu apoio, né? E a gente tem visto que governos socialistas e governos que realmente trabalham com esse pensamento, né, age exatamente assim, sobrecarregando, sobretaxando aquele que mais traz possibilidade de crescimento para o município, que no caso é o empreendedor, e, no entanto, estimula chegarmos a esse caos. Hoje, a empresa que mais tem aberto franquias no município de Fortaleza, minha amiga, lamentavelmente, eu digo isso partindo do coração, porque eu amo essa cidade, porque eu sou investidor, porque eu sou um empresário, e eu, como eu lhe digo, eu já fechei empresas nesse município por não aguentar a carga tributária, por não aguentar o sucateamento do Estado, quando, de certa forma, intervém somente para prejudicar. Não existe uma ação do poder público que entre em parceria com o empresário para facilitar o negócio, para fazer o negócio gerir. Pelo contrário, por isso que nós temos uma morte absurda de que 80% das empresas elas morrem antes de completar, elas fecham suas portas antes de completar os 2 anos de vida. Isso é triste, porque o governo era para ter possibilidade de dar chances diferentes conforme a possibilidade de investimento daquele empreendedor. Você não pode comparar o pequeno pelo gigante. Eu sei que você é um empresário de pequeno para médio. Você lembra que a gente chegou a botar uma faixa lá na frente do prédio do Pinguim, do Roberto Cláudio?
porque ele fez um reajuste, ele conseguiu manipular e monopolizar, comprando o apoio ali da Câmara Municipal, e que a maioria ali é pró-governo. É claro que a gente não tem que ter inimigos, a gente tem que trabalhar pelo bem da cidade, né? Os vereadores, os nossos representantes têm que trabalhar. Mas eu lembro muito bem que a gente chegou aí para a rua colocar faixa na rua. Exatamente. O rei dos alvarás, tu lembra disso? O rei dos alvarás, exatamente. Prejudicou muita gente, né? Com certeza. Dentro da Prefeitura de Fortaleza, nós éramos uma das poucas capitais que tínhamos um alvará único e definitivo. Isso significa dizer que você, quando abria o seu negócio, você tirava o seu alvará de funcionamento e ele ficava valendo até o período que você mudasse de estabelecimento ou o tamanho da proporção do seu negócio, aquele alvará estava valendo, né? E aí o prefeito, querendo fazer caixa pela incompetência de diminuir o tamanho da máquina pública, precisando de din-din, mais uma vez, aí criou um alvará como se fosse mais um IPTU. Ou seja, o alvará passará a ser agora anual. E aí, colocando, Regina, o metro quadrado, independente da região, ao mesmo valor. Resumindo, a Dona Maria, que tem um mercadinho lá na periferia, certo? Por precisar de mais espaço, ou o seu José, que tem uma oficina lá na periferia, por precisar de mais espaço, iria pagar um alvará mais caro do que uma loja de grife, vamos dizer assim, uma joalheria da Gaisté no Shopping Iguatemi, que, consequentemente, precisa de um espaço menor. Então, ela pagaria um alvará menor. O que seria injusto, minha amiga? O que seria injusto tem que se levar em consideração as condições e a viabilidade proporcional daquele negócio poder ter possibilidade de se manter ou não. E com isso, muitas empresas fecharam porque viram essa sendo a única alternativa. Se instalou aí um regime de terror em cima dos empresários. Eu, mesmo como empresário, era completamente cobrado pelos meus contadores. Tem que renovar o alvará urgente, tem que ser urgente, porque senão você vai receber uma multa. A multa pode chegar a R$6.000 e E aí você se vê numa situação, você tá entendendo? Aí, tão logo a gente pagou os alvarás, tá certo? Aí o presidente Bolsonaro implementou a medida para desburocratizar, né, e facilitar a questão de empregos e tudo, criou medidas que desburocratizou a geração de emprego. O prefeito automaticamente voltou atrás e aí colocou um alvará solidário de R$50 apenas, mas quem já pagou... Dançou. Não recupera esse dinheiro. O objetivo dele, minha amiga, era simplesmente fazer caixa. Para a eleição de 2018, né? Sem falar que esse prefeito é o prefeito que mais tem loteado a cidade de Fortaleza com Zona Azul. É outra mina para eles fazerem dinheiro, você está entendendo? Então, quando ele entrou no município de Fortaleza, Fortaleza tinha 6 bairros com Zona Azul mapeada. Hoje, Fortaleza tem quase 60% dos seus bairros com Zona Azul. Até o bairro mais longe, lá na periferia, hoje já se paga a Zona Azul. Paga o estacionamento. Você não pode estacionar 20 minutos que você tem que sair, porque é um negócio absurdo. Lamentável. Hoje, para se comprar um remédio, Regina, para se comprar um remédio... Na calçada da farmácia, você tem que pagar a Zona Azul. Você tem que pagar a Zona Azul para o prefeito absurdo Roberto isso, Cláudio. cara. É absurdo. Isso é, minha amiga, imoral. Não existe outra palavra para isso. Cara, então, a minha mãe, você sabe que ela tem problemas de locomoção, né? Ela, cadeira de rodas e tal. Então, tinha um salãozinho aqui em que eu consegui que a manicure viesse aqui em casa fazer as unhas dela, pé e mão, toda quinzena. Simplesmente, a moça fechou o salão. Fechou. Não fechou o salão. Minha amiga, ela vigilância sanitária que persegue, vigilância sanitária que persegue, é o prefeito, é o governador, todos perseguindo comerciante. E atrás de bandido, eles não vão, não. Mas atrás de quem trabalha e multar e perseguir, pode ter certeza que se fechou, no mínimo é uma multa que não tem possibilidade de pagar
e é melhor fechar as portas. Ou seja, lamentavelmente, eles trabalham contra o povo. A partir do momento, minha amiga, que eles atacam os empreendedores, ele está atacando o pai de família, está tirando o emprego daqueles que mais precisam, certo? Então, essa historinha que eles costumam dizer, Regina, ele diz assim, mas nós estamos taxando os empresários e tudo. Isso é balela, isso é papo furado, porque quem está pagando essa conta é o consumidor, é o contribuinte. Sabe por quê? Não existe almoço grátis, minha amiga. Se o empresário vai ter mais taxação, mais imposto a pagar, consequentemente, ele vai repassar isso para o custo do produto. Com certeza. Quem vai pagar é você, consumidor, que vai pagar. Vamos usar só o exemplo do mercado americano. Olha o que aconteceu lá nos Estados Unidos. O Trump foi eleito 4 anos atrás, ele vai tentar a candidatura de novo. Primeira coisa que ele fez foi, vou assinar desregulamentação, vou tirar imposto disso, vou tirar imposto daquilo. A economia americana está só sobe. Geração de emprego e renda Geração lá em cima. de emprego. O cara provavelmente vai ser reeleito sem nenhuma dificuldade. Com certeza. O presidente Jair Bolsonaro tentou fazer um monte de coisas aqui, imagina, tentou inclusive acabar com o DPVAT. Aí vai o senador que se diz o cara que defende a população, né? O que defende o pobre e tudo mais. Aí vai lá o senador Ranolfo DPVAT Rodrigues, do Amapá, né? E da rede, daquela que mora na árvore. Sim. Tem gente que mora na árvore. Sim. A mulher tartaruga, né, Regina? A mulher tartaruga, exatamente. Aí vai e entra no STF para impedir que o presidente acabe com o imposto. Com o imposto. Veja a incoerência que é. Agora eu peço a vocês, gente, não elejam mais esse tipo de político. Ele trabalha contra você. É verdade. Você tem que eleger pessoas que representem os seus anseios, que trabalhem pelos seus objetivos. Quem quer pagar mais imposto? Ou seja, o presidente vai na contramão da carga tributária absurda do Brasil, como agora retirou imposto para medicamentos, zerou impostos para medicamentos, com pessoas com HIV, zerou o imposto de medicamentos para câncer, certo? Ou seja, o presidente faz a parte dele, como ele propôs agora, muito recente, minha amiga, retirar 100% dos impostos a nível federal em cima dos combustíveis. Que é o que aumenta uma série de coisas. E aí, o que fez os governadores do estado? Não, de jeito nenhum, não retiram. Ou seja, não adianta só o presidente ter boa vontade, querer trabalhar, se a gente não tem, de fato, governos nos nossos municípios, nos nossos estados, que estejam comprometidos com o bem-estar do cidadão, do pagador de imposto. O apelo que eu faço ao povo fortalecense, reveja se aquele no qual você está delegando a confiança através do voto, meu amigo, é uma procuração, essa procuração é por 4 anos, ela só tem uma coisa, consequência se você fizer a escolha errada. Verdade. Por isso o apelo que eu faço, estude, veja a vida do seu candidato. Esse papinho furado de que, mas ele era honesto e entrou para a política, virou ladrão, é balela de quem já é ladrão e não quer ser desmascarado. É verdade. Meu amigo, quem é honesto em qualquer situação. Não é a política que faz ladrão, é ladrão que faz a política. Ele já era ladrão antes de ser político. Nós vamos acabar com isso. Você sabe, você acompanha as minhas lives, e eu falo sempre, a gente contrata, a gente demite. Por isso, já que eu ajudei a plantar essa sementinha dessa ideia de você vir a ser candidato a vereador, se Deus quiser, se tudo correr bem, eu quero convidar você a toda semana estar aqui batendo papo comigo sobre os problemas locais, né? Para a gente conversar e pensar soluções, e conversar mesmo, né? E também porque a política começa pequena, aqui, na esquina da gente. Né? Então, eu quero confirmar com você que, a partir de agora, toda semana a gente vai estar aqui para bater papo, para criticar, para elogiar, se tiver que algum motivo para elogiar, né? Mas principalmente para a gente apresentar ideias e propostas de um outro tipo de política, né? Em que você não venda o seu voto, em que você contrate o político para te representar, para gerenciar a sua cidade, para ajudar a fiscalizar essa gerência, que vão ser os vereadores, e você demitir quando você achar que está na hora.
que não está trabalhando direito. Nós precisamos da política limpa, sem máscara. A verdade. Política do olho no olho. É verdade. A política da verdade. Chega de sermos dominados como se gado fôssemos no cabresto dos coronéis que se sentem o dono dessa terra e o dono desse povo. Donos somos nós. O dono somos nós. O verdadeiro poder no processo democrático emana do povo. Somos nós que temos o poder. Agora devemos fazer uso dessa ferramenta de poder e acreditar de que a transformação está em nossas mãos. Não podemos depositar nas mãos dos outros aquilo que, de certa forma, depende de nós. Então, o apelo que eu peço, investigue a vida do seu candidato. A gente vai ajudar, a gente vai estar aqui para isso. Elias, quero te agradecer. Semana que vem a gente está de novo aqui. E pro Elias e eu. Pronto, Elias e eu. Vamos fazer um meme show aí, certo? E vai dar tudo certo. Tá certo. Na história. Tamo junto, minha querida. Um grande abraço. Meu querido. Muito obrigada. Grande abraço, tamo junto. Até semana que vem. Até semana que vem. Força!